E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo Kishida, tá? Ele tomou um golpe agora. Por quê? Eu já havia gravado uma matéria falando que um político do alto escalão lá do partido do governo, do partido central japonês, ele já estava falando em aumentar, entre aspas, tá, o Shohrei. Ele falou do aumento do Shohrei. Para quem não sabe, o Shohrei é o imposto sobre consumo aqui do Japão. Então tudo que é taxado aqui no Japão, praticamente tudo é taxado aqui no Japão, vai para o Shohrei. Ele já havia comentado isso. Por quê? Ele havia falado que a geração mais antiga está envelhecendo rápido, que não sei o que, então dependendo o imposto sobre consumo, ele é, como é que se fala assim, vital para poder fazer arrecadação para quê? Para tratamento dos idosos, tratamento do pagamento de pensões e etc. Só que agora o governo Kishida ele tomou uma pancada muito grande. Então só Deus sabe o que vai dar disso, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque em contramão essa ideia de aumento do Shohrei, aumento das outras taxas para poder fazer uma arrecadação, para poder o governo ter mais dinheiro para soltar, a Associação Médica do Japão, né, de seguro médico e etc., eles vieram a público e pediram para o governo reduzir esses valores. Pediram para o governo reduzir, assim, o valor que é cobrado, né? Porque existe uma taxa mínima, né, que o governo regula para poder fazer a arrecadação. E essa taxa mínima no caso assim, é a cobrança do quê? Como é que se diz? Da sua consulta médica em medicamentos aqui no Japão. Então existe uma taxa mínima para isso. Até porque o governo recebe em cima dessa taxa mínima a arrecadação disso. Só que a associação médica, a associação de seguros, seguro de saúde, etc., veio a público, pediu para o governo abaixar isso. Por quê? Eles estão falando que as instituições médicas estão sólidas. Eu vou ler a matéria para você ter noção do que foi falado. Então, o que isso quer dizer? Vai na contramão do que o governo Kishida quer. Eu não sei se é jogada política, esse tipo de coisa, ou se realmente a associação médica está fazendo isso de bom grado. Por que eu falo isso, questão de jogada política? Porque se realmente acontecer de o governo baixar esses valores, para nós, cidadãos aqui do Japão, vai ser muito bom. Tá? Porque quem precisa fazer acompanhamento médico, quem precisa no médico, os valores serão mais baixos, tá? Da consulta médica. E quem tem Shakai Hoken ainda vai pagar menos ainda. Então o que é isso? Vai ajudar demais? Vai. Em contrapartida, vai diminuir a arrecadação do governo. E o governo ele vai precisar de tirar dinheiro de outra forma. Tá? Porque o Kishida já avisou, tá? Ele já avisou, já saiu matérias falando sobre isso, eu não gravei, tá? Mas o governo Kishida ele já avisou, no caso assim, o próprio Kishida já avisou que ele quer tirar o Japão do buraco até 2025. Então ele vai ter que aumentar a arrecadação do Japão de alguma forma. De alguma maneira ele vai ter que dar uma impulsionada muito grande na arrecadação. Por quê? Para ter dinheiro para cobrir os arrombos. Da mesma forma que os economistas eles não ficaram contentes com essas medidas do Kishida, como eu já havia explicado antes, né? Que essas medidas do Kishida eles não são a médio e longo prazo, eles são de muito curto prazo. Então é aquela velha história, não vai surtir grandes efeitos econômicos da forma que o Kishida quer. Porque é aquela velha história, nenhum governo vai te dar dinheiro, igual no caso da ajuda para as crianças, no caso da ajuda das pessoas que estão com isenção de impostos, imposto de residência, nesse caso. Nenhum governo vai te dar dinheiro pensando só na caridade. Ele está pensando no quê? No estímulo comercial, no estímulo de impostos, na geração de impostos ali. Só que, como não vai ser todo mundo, e todo mundo está passando essa época de Covid, e muita gente está passando situação apertada.
E já saíram entrevistas, assim, pesquisas que o povo já falou que muita gente vai guardar esse dinheiro, no caso assim, a pessoa que receber esse dinheiro que não tem necessidade de guardar, de gastar. Eles falaram que vão guardar para questão de segurança. O que isso vai diminuir? Vai acontecer? Vai diminuir, tá? Esse dinheiro do governo está soltando, no caso assim, a rotatividade dele. E aí? Tá? Então, como é que se diz? Dependendo, não vai ser lá grandes coisas. Tanto que essa medida nova, o Kishida ele está sonhando que vai impulsionar 5,6% do PIB. Ledo engano, tá? Não vai chegar a isso nunca, tá? Mas de qualquer maneira, se nem na época que o Abe ele soltou 100 mil para todo mundo não chegou a isso, com esse pequeno número de doações ele espera chegar. O Kishida tá doidão, mas de qualquer maneira, vamos lá, matéria. Presta atenção comigo, hein, para você ver como é que a coisa tá. Por isso que eu falo, se não for jogada política, tipo assim, eu vou tirar daqui, mas depois eu preciso aumentar para poder cobrir aquele arrombo na Previdência Social do Japão. E vai ter que tirar de outro lugar. O que vai acontecer dependendo? Aumento do chorrize mais rápido. Mas, vamos lá. Em preparação para a revisão das taxas médicas para o próximo ano fiscal, o Health Insurance Federation, a federação, no caso assim, dos seguros, né, no caso assim, da saúde aqui do Japão, e outros estão solicitando ao Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar que reduza as taxas médicas, dizendo que não estão em um ambiente para aumentar os honorários médicos, para um aumento natural das despesas médicas com o envelhecimento. Porque na matéria do chorrize, aquilo que eu já havia falado, já me expliquei aqui, o político ele está batendo em cima disso. Tá, no envelhecimento da população, para poder aumentar a taxa o imposto aqui do Japão. Em contrapartida, você vê que a Associação de Seguros, a Associação Médica está vindo a público pedindo para não aumentar essa taxa, pelo contrário, para reduzir, né? Por isso que eu falo, eu não sei se é jogada, né, governista junto com os médicos ou se os médicos estão sendo realmente altruístas, mas de qualquer maneira é uma pancada para o governo Kishida. Os honorários médicos pagos a instituições médicas consistem na parte do corpo principal, que corresponde aos custos de mão de obra dos médicos, e na parte do preço dos medicamentos. Determinaremos a taxa de revisão específica dentro de um ano. Então, o que isso quer dizer com isso? É aquela velha história, né? O governo ele faz a arrecadação e faz o repasse. Então, quanto mais alto esse repasse na taxa de arrecadação, mais, como é que se fala assim, a taxa, a arrecadação do governo é aquela velha história, te dou com uma mão, mas te tiro com a outra, tá? Além disso, representantes de 6 organizações, como a Health Insurance Association, que é criada pelas associações de seguros de saúde de grandes empresas, a Associação Kenpo, da qual aderem funcionários de pequenas e médias empresas, e o Keidarem e o sindicato, né, fizeram a reunião ali, se encontraram, tá, com o ministro. Então foi feito um encontro ali com o ministro de todo mundo, tá, para poder pedir isso. Foi feito um encontro com Hiroki Hamatani, diretor da Agência de Seguros do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, e foi-lhe entregue um pedido para redução dos honorários médicos. Então já dá para você sacar que eles já vieram a público para poder falar isso. Se é jogada, eu não sei, né? Mas aqui no Japão é o seguinte, né? Acho que para quem acompanha o canal aqui já deve ter percebido que se qualquer pedido que for feito ao governo, no caso assim, de instituições, até mesmo dentro do governo, tá? Governos entre governo. O que eu falo isso, governo entre governo? É governo estadual, governo municipal para o governo central japonês, tá? Se fizer o pedido assim, só nos bastidores, às vezes as coisas não funcionam, a coisa não anda. Então, se quiser que a coisa ande, que a coisa realmente assim saia do lugar,
eles têm que vir a público. Então eles vindo a público já mostrando, nós fizemos isso, o governo agora está na mão do governo, isso aqui. Então é responsabilidade dele agora, nosso pedido nós fizemos. Por que eu falo isso? Tóquio já fez isso, Osaka já fez isso, o governo de Tóquio, o governo de Osaka, no estado de emergência em relação ao Suga. O Suga estava protelando em soltar estado de emergência aqui e ali, e a situação na época, está dito na época, eu falo isso por quê? Porque saíram já matérias aqui, eu já gravei matérias para vocês também, né? No caso assim para você, falando sobre os números errados do coronavírus aqui no Japão, que alguns estados soltaram números errados do coronavírus, tá? Então, por isso que eu falo, dito na época que o Tóquio estava estrangulado, Osaka estava estrangulado, eles estavam querendo o estado de emergência ali para tentar segurar a onda, e o Suga não queria. Então o que eles fizeram? Eles vieram a público e fizeram o pedido a público para o governo. Aí não houve outra situação, tipo assim, se o Suga não colocasse estado de emergência ia ficar feio para ele, porque os próprios governadores já estavam pedindo isso. Então não teve muito jeito e foi forçado o estado de emergência nessas situações. Então já dá para você sacar que muita coisa aqui no Japão precisa vir a público, e essas instituições não são bestas, tá? Então eles vieram a público para pedir isso. Mas é aquilo que eu falo, eu não sei se é conchavo, eu não sei se é jogada política, eu não sei se houve algo combinado ou se é algo totalmente altruísta. Não dá para saber, tá? Nos bastidores ali realmente é complicado. Por que eu falo isso? Você vê que entrou o Keidaren também. Keidaren é um grupo lobista muito grande. E o Keidaren, o que é? Da parte da Federação das Indústrias e Comércio. Parte de seguros de saúde, entre aspas, e parte médica é outro departamento. Mas você vê que o Keidaren estava junto. Por isso que eu falo que tem que realmente tomar cuidado com a coisa ali da forma que anda. Mas continuando. De acordo com o pedido, tá? O que está escrito ali no pedido. Com o declínio da taxa de natalidade e o envelhecimento da população progredindo constantemente, o número de apoiadores está diminuindo e a chamada geração Baby Boomer começará a atingir a idade de 75 anos a partir do próximo ano, a partir do ano que vem. Considerando o alto nível do crescimento natural das despesas médicas, honorários médicos, então eles já estão fazendo isso aqui, em consideração que eles estão achando que já vai aumentar a taxa médica, no caso assim, as despesas aqui no Japão em relação a médicos. Deveria ser possível reduzir a carga sobre essas pessoas, porque não há um ambiente para aumentar o número de pessoas. Mas ficou estranho aí nesse ponto também, porque esse discurso aqui que eles usaram aqui foi o mesmo discurso que o ministro lá, o político, ele está usando para poder fazer um aumento, né, no Chorrize. O Kishida desconversou, ele não negou, mas ele também não confirmou. Mas o ministro ele usou esse mesmo discurso. Então quem pegar o vídeo passado falando do Chorrize verá praticamente as mesmas coisas desse discurso que o ministro usou. Por isso que eu falo, tem alguma coisa errada aí. Depois disso, Masato Matsumoto, diretor da Federação de Seguros de Saúde, disse em entrevista coletiva: mesmo se você olhar a pesquisa divulgada hoje, a situação dos negócios das instituições médicas está mais estável do que o esperado. Então o que é? A parte médica, independente do coronavírus, está mais sólida, ela está mais consolidada em relação a gastos e despesas. Além disso, olhando os resultados da pesquisa mensal, ele retorna gradualmente ao original. O que está acontecendo é bastante perceptível. Então, de acordo com o diretor da Federação de Seguros de Saúde, então você vê que é totalmente diferente do Keidaren, tá? Que é a Federação das Indústrias e Comércio aqui do Japão. Você vê que a situação na parte médica, na parte financeira, tá? Financeira, médica, está consolidada. Então você vê que, por mais que haja crise do coronavírus, falta de leitos, etc., essa parte assim,
a parte fiscal do hospital, ela está consolidada. Tá? Então você vê que para eles não há necessidade de aumentar como é que se fala assim? A taxa para consultas, taxa médica e taxa para medicamentos. Tá? De acordo com isso. Então fica aquela velha história. É jogada para o governo aumentar o chorrizer mais rápido? Fica difícil de falar se sim ou se não. Tá? Até porque o mesmo discurso foi usado ali, igual na nossa do chorrizer. Tá? Praticamente as mesmas palavras foram usadas ali. E como é que se fala assim? Vem num momento muito estranho. Tá? Por que eu falo isso num momento estranho? Porque é o momento que o Kishida ele está fazendo reforma econômica aqui no Japão. Ele está fazendo reforma tributária. Então tá uma coisa assim muito estranha nesse momento. Mas de qualquer maneira, de primeira instância, vamos dar o benefício da dúvida, que seja algo realmente altruísta. Se for isso, realmente, bacana, vai ajudar demais as pessoas aqui no Japão, porque tem muitas pessoas que não têm seguro de saúde aqui no Japão. E as consultas médicas, ela sai uma pancada se você não tiver seguro. No caso do Shakai Hoken, Kokumin Hoken, tá aqui. Só para vocês terem ideia, tá? Mais ou menos. Se uma pessoa ela vai como é que se fala? No médico, ela paga mais ou menos de consulta, tá? Entre consulta e medicamentos, 3.000 ienes, usando seja o Shakai, seja o Kokumin, é uma média, tá? Para consultas normais, tipo assim, consultas normais, eu tô gripado, eu vou no médico. Então não é nada de grave, não precisou fazer exames, nem nada, o médico só deu uma olhada ali. Geralmente fica em 3.000 ienes, tá? Consulta e medicamentos. Sem o Kokumin Hoken ou sem o Shakai Hoken, esse valor ele ultrapassa os 10.000 brincando, chegando até 20.000, dependendo da instituição, tá? É no mínimo 10.000 a 20.000, dependendo do hospital que você for, da clínica que você for. Por quê? O governo ele faz o repasse, ele tem um valor mínimo, só que as empresas, no caso assim, as clínicas e os hospitais, ela tem a liberdade de colocar o preço que ela quiser, desde que ela obedeça aquele valor mínimo, tá? Então ela não pode cobrar além do mínimo que o governo determina, mas além não existe um teto. Então geralmente chega de 10 a 20.000. Você vê a diferença de 3.000 para 10 a 20.000? Então existe muita coisa. Para quem tem dúvida do que eu estou falando, experimenta ir no médico sem o Hoken, para você ver a pancada que é. Eu falo isso porque eu já fui, tá? Então é meio complicado. E existe uma jogada para isso, tá? No caso assim, se você for no médico sem o Hoken, só que você está em vias de tirar o Hoken, tá? Ou você vai no médico sem o Hoken e fala que você vai tirar o Hoken, mas você realmente precisa retirar o Hoken, tá? Fazer um Hoken para isso depois. Porque se você vai no hospital e fala isso e pendura sua conta, você não paga essa conta. Ou você paga essa conta, tá? Mas guarda o recibo. Você guarda o recibo, porque quando você fizer o Hoken, saiu o seu Hoken, no caso assim, o seu seguro, no caso seja o Shakai, ou seja o Kokumin, você leva no hospital junto com o recibo daquele hospital. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma nova conta e eles vão te devolver o retroativo. Japonês, mas isso é válido? Sim, porque eu já fiz esse tipo de coisa. Tem hospitais que eles falam assim, você vai te pendura a conta aí que eu estou fazendo o Hoken, eu já venho aqui quando sair o Hoken, eu venho aqui e apresento e já pago a conta. Tem hospitais que aceitam isso, tá? Tem hospitais que eles falam, paga o valor integral, depois você traz o recibo junto com o Hoken que nós vamos fazer o abatimento e te devolveremos o valor a mais. Tem hospitais que eles aceitam dessa forma também. Então já fica a dica, no caso assim, você chegou no Japão, passou mal, teve que ir no médico e teve que pagar tudo. Não jogue o recibo fora, tá? Quando a carteirinha do seu Shakai Hoken ou
a caderneta do Kokumin Hoken sair para você e o cartãozinho do Kokumin Hoken sair para você, você vai lá na instituição médica e apresenta, tá? Junto com um comprovante que você pagou, com o seu recibo, que eles soltam o recibo. Eles vão fazer o abatimento e te devolver o dinheiro. Então já fica a dica. Mas de qualquer maneira, estranho ou não, vai ser muito bom para nós se o governo aceitar essa ideia. Ressaltando, se o governo aceitar, tá? Mas como veio a público, há grandes chances do governo aceitar. Só que nisso o governo vai arrancar de algum outro lado, já fica a dica também, tá? Então já vão se preparando aí para tempos, entre aspas, meio sombrios aqui no Japão, com essas reformas tributárias do Kishida, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.